Olá galerinha, seja bem-vindo aqui de novo aqui ao nosso canal. Não se esqueça de inscrever para você não perder nenhum vídeo aqui que nós estamos lançando. E esse aqui vai ser o vídeo que vai falar sobre a incompetência dos renegados. Vocês vão saber com esse vídeo por que Saga, o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, não é o mais forte dos cavaleiros. Escuta bem a incompetência que ele teve. Vamos lá para o vídeo. Eu não sei se vocês repararam, quando vocês assistiram Cavaleiros, foram dito que, desde eras mitológicas, ninguém conseguiu atravessar as 12 casas à força. Isso seja, é impossível atravessar as 12 casas e vencer 12 Cavaleiros de Ouro. Mas, todavia, vimos ali que 5 cavaleiros, 5 míseros cavaleiros de bronze, atravessaram as 12 casas e derrotaram metade da elite de Atena. Derrotaram 5 cavaleiros de ouro. E esses mesmos cavaleiros de ouro que foram derrotados na Batalha das 12 Casas, ali na rebelião de Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki, que foram derrotados, eles foram revividos por Hades. Qual a ideia de Hades, né? O cara é muito inteligente, um deus muito inteligente. Ele falou assim, vou botar meus espectros para ser derrotado? Não, vou reviver os cavaleiros de Atena e eles vão lutar entre si e todos vão ter batalhas de 1000 dias e vão morrer um com o outro ali. Pronto. Aí derrotava Atena facinho. Essa foi a ideia dele, mas não foi bem assim, né? Nessa batalha de Hades contra os cavaleiros que estão vivos, vamos ver, comprovar que Saga de Gêmeos não é tão forte assim quanto se parece, quanto vocês dizem por aí. Vamos para o vídeo, né? No primeiro episódio vai ter a aparição de Máscara da Morte e Afrodite de Peixes. Eles vão lutar contra Mu. Mu usa uma camuflagem, utilizando a extinção estrelar, e ele consegue teletransportar os dois para o castelo de Hades. Chegando lá, eles são facilmente derrotados por Radamantes, e eles têm o castigo que merecem. Parece que Mu tinha uma bola de cristal, sabia que teletransportando eles para lá, eles iam receber um castigo por ter falhado na missão. E foi isso que aconteceu. Mu não derrotou esses dois cavaleiros, apenas teletransportou. Em seguida, vem a vez de Shura, Camus e Saga. O Mu é provavelmente, né, claro que nenhum cavaleiro de ouro vai conseguir derrotar 3 cavaleiros de ouro. Então, o que que o Saga pensa? Vamos ficar nós 3 juntos, unidos, e vamos atravessar as 12 casas. Quem atravessar nosso caminho, nós vamos derrubar. É provavelmente nenhum cavaleiro de ouro sozinho vai conseguir deter os 3, né? Desse jeito que eles atravessaram, através da covardia. Então vocês veem que o Saga não é forte, não é o mais forte dos cavaleiros e é covarde. A princípio a gente achou que haveria guerra de 1000 dias, né? Várias guerras de 1000 dias, um lutando contra o outro, mas não foi bem assim. Os 3 unidos, sempre ali, os 3 juntos, estavam tentando atravessar a casa daquele jeito. E incluindo ali, infiltraram ali no meio, 16 espectros. E vocês vão ver lá na frente que esses espectros, 16 espectros mais 6 cavaleiros de ouro, foram derrotados por apenas 4 cavaleiros de ouro. O cavaleiro Aldebaran de Touro foi derrotado por um cavaleiro desconhecido. Um cavaleiro que manda um veneno lá muito poderoso que infiltra no ploro do cavaleiro. E ele é derrotado facilmente. Ele deixa o seu espírito lá, o seu cosmo, para avisar para o Mu. E Mu também é quase derrotado por um defunto. Pelo que explica, o cavaleiro já estava morto, seu corpo foi destroçado pelo chifre de touro. E Mu, com toda a sua incompetência, quase ia sendo levado para o inferno também. Em seguida, o cavaleiro é desintegrado pelo golpe do Aldebaran. Na casa de Gêmeos, o cavaleiro também, os Gêmeos, o cano de Gêmeos controla a armadura à distância. E os cavaleiros Camus e Shura e Saga são enganados facilmente pelo labirinto de luz e sombra. Como é um golpe que foi ensinado por Saga, que é um golpe do Saga, o Saga logo mata a charada. E ataca à distância o seu irmão, que quase mata o cano. Por pouco não matava. Mas atacar o cavaleiro à distância, isso não é nenhuma novidade, não é? Até porque o Camus de Aquário conseguiu trazer o Yoga da outra dimensão, até para a casa dele.
E depois ele afundou o navio, à distância também, ele estava na Grécia e o navio estava lá na Sibéria. E ele consegue terminar de afundar o navio onde estava a mãe do Yoga. E o Máscara da Morte também ataca uma menininha indefesa, lá da Cachoeira de Rosan, ele estava no santuário, e aí por aí vai. E também temos o Chakra de Virgem, essa é uma das funções dos Cavaleiros de Ouro, uma das habilidades que ele tem. O Chakra de Virgem consegue neutralizar os golpes do Ave Fênix, lá da Ilha Cano. É uma coisa muito fácil de fazer, até eu mesmo faria isso aí, se eu fosse um Cavaleiro de Ouro, claro, né? E na próxima casa será a casa de Câncer. Essas casas aí que eu estava falando anteriormente para você, igual a casa de Câncer, não tem guardião. Uma porque a casa de Câncer é guardada pelo Cavaleiro Máscara da Morte. E ele já está morto. E o que acontece? Vai haver uma guerra à distância. Né? Uma guerra psíquica entre o Cavaleiro de Virgem e os espectros invasores. O que vai acontecer ali? Será que o Chakra vai conseguir derrotar três Cavaleiros de Ouro? Não, ele está tentando ganhar tempo. O Sagamê falou isso. Ele não vai conseguir aprisionar eles ali naquela ilusão pro resto da vida. Ele só está ganhando tempo para passar as 12 horas e os cavaleiros, né, falhar na sua missão, porque eles só têm 12 horas para trazer a cabeça de Atena. E é isso que acontece. Um Mu que tem poderes extrasensoriais, né, não percebe que existem outros invasores no santuário, que são os verdadeiros espectros, que vêm pela sombra. O Aioria conseguiu perceber claramente que havia espectro ali, mas o Mu não conseguiu. E ele luta contra Papillon. Papillon dá um pouquinho de trabalho. Então, podemos confirmar com toda certeza que esses espectros invasores das 12 casas são os mais fortes do que os que tinha no inferno, né? Para igualar esses espectros que estavam no santuário, tipo Papillon e o Verme que lutou contra o Aioria, o que derrotou Aldebaran, que são os mais fortes deles, nós só vamos encontrar espectro tão forte assim lá no inferno contra o Faraó de Esfinge e Lunes com seu chicote de Bauron. Só esses aí. Fora esses aí são os três juízes do inferno. O resto é tudo fraco, foi derrotado com apenas um golpe. Quando chega na casa de Leão, que é a próxima casa, o Aioria, os cavaleiros renegados se batem de frente com ele. E eles querem saber onde é que está a Saga, Shura e os outros, que mataram o espectro para ganhar mais tempo ainda, né, para camuflar ali no meio deles. E rouba as suas armaduras. Então tem espectro infiltrado no meio de espectro. Uma coisa meio complicada, só vocês assistindo mesmo para vocês verem. A Ioria consegue derrubar 5 espectros com apenas um golpe. Mas o cavaleiro que aparece lá, um de verme, consegue segurar a Ioria por um curto período de espaço de tempo, fazendo com que os espectros avançassem para a próxima casa. O Aioria consegue hesitar no momento porque ele percebe que existe espectro infiltrado no meio dos espectros, como eu estava falando para você. Foi um curto período de espaço de tempo ali que ele perdeu uma concentração e acabou sendo pego ali quase que de surpresa. Mas o cavaleiro lá, o espectro de verme, não é tão forte assim e o Aioria consegue derrotar ele com facilidade. E agora sim, vamos para a luta, que até agora só teve uma luta aqui digna dos olhos da gente, né, que é fã de anime, que foi a luta contra o Xion e a luta contra o Cavaleiro Doco, que usou sua armadura pela primeira vez e demonstrou seu poder. Os espectros agora, invasores, bate de frente agora com o Shaka, o cavaleiro mais próximo de Deus, né, que não é tão próximo de Deus assim, mais próximo do Senhor Koema, né, do Yu Yu Hakusho, o bebezinho. E o cavaleiro Chakra de Virgem demonstra ter um poder imenso e imensurável. Consegue deter os golpes Explosão Galáctica, Pó de Diamante e a Excalibur. Ele se esconde ali no casulo de energia e consegue se defender desses ataques. Ele sofre apenas um arranhão. Em seguida ele consegue derrotar os outros espectros invasores, que não são de ouro. Aí você já vai ver a covardia de Saga. O cavaleiro de Virgem leva eles para o jardim
da casa de virgem e ficam trancados lá dentro, não sei fazendo o quê. Quer dizer, a gente sabe, a câmera foi lá dentro, tem uma câmera lá aqui da nossa equipe, conseguiu entrar lá dentro e conseguiu filmar a luta. Então, ele faz aqueles 3 cavaleiros de ouro passarem vergonha. Ele vai enfrentar os 3 cavaleiros de ouro sozinho e só consegue sair vivo de lá porque usa uma exclamação de Atena. E essa exclamação de Atena foi o Saga que convenceu o Shura e Camus. Eles estavam, negou com toda a sua força, com toda a sua alma, não fazer aquilo, não usar aquele golpe para derrotar a Shaka. Mas o Saga conseguiu convencer eles. Se o Saga fosse tão poderoso assim, já estava praticamente no último guardião, ia falar assim, não, vocês passam para a próxima casa e eu fico aqui lutando com o Shaka, mas não. Resolveu os 3 lutar contra um só e ainda usar a exclamação de Atena. A única possibilidade que tinha de vencer Shaka. E foi uma luta pra valer, viu? Antes que alguém aí que é fã de Saga vai falar que não usou o poder todo deles. Claro que usou. Foi pra valer sim, estava disposto a matar Shaka. É tanto que usou a exclamação de Atena. Como sempre, chegou ali o Aioria, os Cavaleiros de Bronze, e o Mu conseguiu chegar na frente. Ninguém sabe como, né? O Aioria disse que não existe nenhum cavaleiro capaz de pular de uma casa para outra. Parece que o Mu, tudo indica que o Mu chegou na frente deles. Ninguém sabe como, mas chegou. E o Mu tenta impedir que os Cavaleiros de Bronze e o Aioria entrem lá dentro no jardim e consegue ajudar o Cavaleiro de Virgem. Ele impede, né? 1 a 0 aí pro Mu aí, pra quem é fã do Mu. A ovelha Dolly, né, o Mu de Ares, fica ali na porta esperando os cavaleiros, junto com a Aioria e os outros Cavaleiros de Bronze. E eles saem de lá sem os 4 sentidos, com apenas um. Um tá enxergando, o outro tá escutando e o outro fala. E eles continuam dizendo, enquanto tiver os 3 juntos, vão conseguir concluir sua missão. Uma coisa que vocês vão observar aí, vocês vão ver que Mu tem rixa contra Saga, porque Saga derrotou o seu mestre, matou o seu mestre, né, que era o mestre do santuário, o Xion. O Aioria tem rixa contra o Shura de Capricórnio, porque o Shura de Capricórnio matou seu irmão Aiorus. E Camus de Aquário e Miro de Escorpião, o Miro tem uma rixazinha ali com o Camus, que o Camus se colocou ali contra a Atena e ele admirava demais o Camus, os dois eram muito amigos, e aí foi. Um tem rixa contra o outro. Por isso, alguns fãs de Mu de Ares vão dizer que Mu é superior a Aioria porque ele ficou na frente da exclamação de Atena, mas não é bem por aí. Do outro lado, nós temos o Saga, que ficou à frente, né? Claro que Saga ia ficar à frente daqueles dois, que não serve para nada. Saga ficou à frente da exclamação de Atena, porque... Por que que o Mu ficou na frente também da outra exclamação? Porque o Mu tinha rixa contra o Saga de Gêmeos. E o Aioria só conseguia ver, ele só queria se vingar de Shura de Capricórnio, que ficou do outro lado. Então foi um contra o outro. E o Camus de Aquário e o Miro de Escorpião, o Miro queria se vingar também do Camus de Aquário. Falou, o cara tão digno, que eu admirava tanto, passou pro lado do mal, então eu vou matar esse cara. Então, um tinha rixa contra o outro. E assim está explicado porque a posição de cada cavaleiro na sua exclamação de Atena. Tá explicado agora, pessoal? Pronto. Mas antes disso, teve um fato ali, inusitado ali, que todos ficam surpresos porque que Saga conseguiu defender o golpe de Aioria. O seu relâmpago de plasma. Na condição que ele estava. É óbvio que ele ia defender o golpe de Aioria. Claro, qualquer cavaleiro é capaz de defender um golpe do outro. Por exemplo, o Shiryu defendeu com as próprias mãos nuas, sem armadura e sem escudo, sem nada, uma Excalibur do Shura de Capricórnio. Então, isso não é nenhuma novidade para um cavaleiro defender o golpe do outro com as mãos, né? E a explicação mais lógica para isso é que um golpe não funciona 2 vezes contra o mesmo cavaleiro. Entendeu, pessoal? Por que que o golpe de Aioria foi defendido por Saga? Está aí. E as 2 exclamações se chocam uma com a outra. Sem falar que antes o Mu ainda tentou impedir de novo a Aioria de derrotar os cavaleiros renegados.
A Ioria ia exterminar todos eles no golpe em seguida, que deu tempo o Saga se recompor e recuperar suas energias naquele curto período de espaço de tempo, e estava ali. E agora eu vou dizer na parte final porque que Saga, Shura, Camus e os demais espectros revividos falharam feio nessa missão. Está aqui a explicação. Depois que a exclamação de Atena se colide uma com a outra, que os Cavaleiros de Bronze impedem uma total tragédia de explodir o mundo todo, ou o santuário, não sei o que acontecia ali, que é o equivalente a um Big Bang, que originou o universo todo, aquela exclamação de Atena que eles soltaram. Os Cavaleiros Renegados, Shura, Camus e Saga, caem sem energia nenhuma, totalmente sem poder, porque eles foram tirados 4 sentidos, receberam 14 agulhas e foram atacados pelo relâmpago de plasma de Ioria. E eles gastaram toda a sua energia na exclamação de Atena. Miro estava prestes a dar o golpe final, o golpe de misericórdia, quando ele foi interrompido por Atena. Suponhamos, por ironia do destino ali, acontece ali, deles passarem por os 3 cavaleiros de ouro, o Ioria, Mu e Miro, e passar também pelos cavaleiros de bronze, que eles não iam passar dali nunca, né? Se acontecesse aquilo ali. Ia ter também o cano de gêmeos, que ia estar guardando eles na última casa. Então eles falharam feio. Não tinha como eles derrotar. E eles foram derrotados, né, por 4 cavaleiros de ouro. Porque o Aldebaran foi derrotado por um espectro. Eles foram derrotados por Shaka, Ioria, Miro e Mu. 4 cavaleiros derrotaram 5. Exato, porque Xion ficou ali dormindo o tempo todo. Depois que chocaram, colidiram o seu cosmo com o Dudoku, eles ficaram dormindo, desacordados ali até o final da batalha das 12 casas ali, da primeira fase. Então, isso prova que Saga, o Cavaleiro de Gêmeos, não é tão forte assim como dizem vocês, que são fã de Saga. Ele foi derrotado, né, e pego na covardia. Ele foi covarde o tempo todo, atacou a Ioria pela primeira vez com o seu Satã Imperial, pegando ele desprevenido. E depois, ele poderia ter usado o Satã Imperial também em um cavaleiro, não ia funcionar. Então, ele não é tão forte assim, porque ele falhou feio em trazer a cabeça de Atena. Vocês estão vendo aí? E os 3 cavaleiros de ouro, o Miro, a Ioria e Mu, passaram pelas 12 casas por essa batalha sem ter sofrido nenhum arranhão. Não sofreu fissura nenhuma nas suas armaduras, viu? Isso prova. Valeu, pessoal. Na próxima a gente termina aí esse Batalha do Santuário aí para avaliar a atuação de cada Cavaleiro de Ouro. Valeu, pessoal. Até a próxima.